Olá, bom dia, leoas! Sejam muito bem-vindas para mais um Café com as Leoas. Essa é a nossa série que acontece aqui nas terças-feiras, às 8h15 da manhã. E o nosso assunto de hoje, ele é muito importante porque é sobre gestão de agenda. Eu, inclusive, tô com essa cara de quem se arrumou mais ou menos, porque eu organizei minha noite para estar com vocês aqui. Então, bom dia, aliás. Bom dia, gente. Quem já tá chegando aí, vai dando um oi. Deixa eu só colocar aqui. Eu vou fixar aqui, ó. Café com as Leoas. Deu. E aí, gente, vamos lá. Nessa nossa live, nesse papo de leoa. Aliás, nesse café com as leoas. Olá, Carlinha. A gente vai falar sobre a nossa organização. Como é que a gente faz com que as coisas aconteçam na nossa vida. Então, é super importante que tu te organize pra estar aqui. Pegue o teu café, porque a gente já vai começar. Quem aqui nunca teve, se alguém nunca teve nessa nossa live, me avisa aí, diz assim, quem nunca veio, coloca uma gatinha. E quem já é leoa, quem está aqui me manda uma leoa, pra eu falar com vocês. Então, vamos lá. A gente tá começando o nosso café e hoje a gente vai falar sobre organização da nossa agenda, a gente vai falar sobre a nossa rotina, a gente vai falar sobre as nossas prioridades. A gente vai falar sobre vários assuntos que realmente impactam aí o nosso resultado para as coisas que a gente quer. A gente vai entender que essa coisa eu não tenho tempo, ela não funciona, ela não é assim que a coisa funciona. Então, o que acontece? E aí eu vou te trazer alguns materiais, tá? Então é muito importante que tu já pegue um papel e uma caneta e a gente comece a conversar. Então a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente começa a falar sobre planejamento estratégico, quando a gente começa a falar... Ó, gatinho. Então tá chegando agora. Quem tá chegando agora, seja muito bem-vinda. Essa nossa live, ela acontece todas as terças-feiras, às 8h15 da manhã. Então a gente traz esse conteúdo pra gente tomar um café. A ideia é vocês fazerem um café de vocês, eu faço o meu e a gente vai tomando nosso café juntos, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui o nosso conteúdo. O que acontece, gente? A maioria de nós, quando a gente começa a empreender, a fazer qualquer coisa na vida, vem pela Isa Moreira. Ai, maravilhosa. Seja muito bem-vinda. Todo mundo tá chegando aí, seja muito bem-vindo. Então, o que acontece? Não vou prender esse cabelo. Quando a gente começa a empreender, ou quando a gente começa a querer fazer qualquer coisa na vida, existe uma questão muito importante que a gente olha pra vários aspectos da nossa vida e a gente às vezes se sente meio perdida. Quem nunca passou por isso? Tipo, cara, pra onde eu vou, quem sou eu e tal. E aí, a gente começa a olhar para as pessoas que estão perto da gente e a gente começa a achar que elas têm muito mais tempo do que a gente. Nossa, a vida delas funciona muito melhor, nossas coisas com elas acontecem de uma forma muito melhor, enfim. E o que acontece na prática é que, na verdade, a gente não organiza a nossa própria agenda. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. E o que a gente tem que entender é o que a gente faz com as nossas 24 horas. Então hoje eu vou te ensinar a organizar isso. E aí, a primeira pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês, o primeiro ponto que a gente tem que entender é o seguinte: qual é o teu objetivo? Vamos pensar o seguinte, tá? Vou fazer aqui um pensamento com vocês. Vamos supor que tu vá, ó, tá aqui, dá pra ver? Ó, o pensamento é o seguinte: vamos supor que tu chegou e aí existem aqui 2 locais. E aí, existe aqui... Eu não vou conseguir fazer. Uma mala. Aí ficou meio ruim essa minha mala, mas tudo bem. Existe uma mala e existem 2 locais. Aí, beleza. Existem 2 locais, existe uma mala. Aqui... Como é que eu vou fazer uma neve? Aqui tá nevando. E aqui é uma praia. Ficou péssima a minha... Se eu não sei pra onde eu vou, isso que são as minhas férias. Se eu não sei se eu prefiro ir pra praia ou se eu prefiro ir pra neve, eu não consigo saber que mala que eu vou arrumar. Faz sentido isso pra vocês? Porque pensa, se eu for pra praia, eu tenho que levar aqui biquíni. Se eu for pra neve, eu tenho que levar um casaco de pele. Certo? Então, qual é a grande questão? A maioria de nós se perde no processo porque a gente não sabe quais são os nossos objetivos.
E aí não tem como a gente organizar uma agenda que funcione. Porque se eu não sei quais são os meus objetivos, se eu não sei pra onde eu quero ir, eu não tenho como trilhar um caminho, porque qualquer caminho serve. Então, quando a gente começa a pensar na gestão da nossa agenda, vamos me falando se isso vai fazendo sentido pra vocês. O princípio é entender que eu preciso entender quais são os meus objetivos. Quais são os meus objetivos? Pra onde que eu quero ir? Aonde que eu quero chegar? Então, esse é o primeiro ponto. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas chegam pra mim e falam assim: nossa, Catarina, eu não tenho tempo. Nossa, Catarina, tá difícil. Eu não tô conseguindo. E aí, a grande questão é que todo mundo tem tempo. Todo mundo tem o mesmo tempo, as mesmas 24 horas. Só que existem as prioridades da vida de cada um. Então, por exemplo, quando alguém vem assim: ai, Cátia, eu quero muito ser tua aluna, mas eu não tenho tempo de fazer as aulas. Não é uma prioridade pra ela empreender, não é uma prioridade pra ela ser minha aluna, não é uma prioridade pra ela entender o conhecimento que eu tô passando. A prioridade dela, sei lá, pode ser outra coisa. E aí a gente fica muito bom naquilo que a gente faz o tempo todo. Então, por exemplo, uma pessoa que tá acostumada a procrastinar, tipo, nossa, se enrola pra acordar, vai dormir super tarde. E não tô dizendo que não posso dormir tarde, a questão é entender o seu processo. Que não consegue criar uma estratégia de vida. A pessoa não tem como ter uma organização, não tem como ter os resultados que ela quer. Faz sentido isso pra vocês? Então, o primeiro ponto de qualquer coisa que a gente for fazer é entender o seguinte: qual é o meu objetivo? Entendi? Então, assim, vou até colocar aqui pra ficar bem grande. Vou tentar escrever ao contrário. Eu escrevi ao contrário pra vocês. Qual é o meu objetivo? Quando eu entendo qual é o meu objetivo, isso aqui tem que estar muito forte acontecendo, eu consigo entender como é que eu vou construir essa minha estratégia. Então, por exemplo, se o meu objetivo de vida agora é, sei lá, me alimentar, é ter uma vida mais saudável, porque eu quero, sei lá, eu olhei para minhas roupas, nenhuma roupa minha entra. Então eu quero, sei lá, emagrecer tantos quilos. Se esse é o meu objetivo, eu vou criar uma estratégia de vida que seja condizente com isso. O meu objetivo agora é, sei lá, receber uma promoção no meu trabalho, é ter mais clientes, é abrir uma empresa. Eu vou focar nisso. Só que o que acontece? A gente vai falar aqui hoje sobre os 5 pontos que envolvem a nossa vida, tá? Então a gente vai... A gente vai falar sobre os 5 pontos que envolvem a nossa vida. Para que a gente se organize. Então a gente vai toda semana trabalhar cada um deles. Então o que acontece, gente? Entendi o meu objetivo. Entendi o que eu quero pra minha vida. Entendi o que eu não quero pra minha vida. Depois disso que eu entendi, aí eu começo a eliminar aquilo que não é prioridade pra mim. Então, por exemplo, beleza, eu já entendi que o meu objetivo é, sei lá, XYZ. Meu objetivo é, eu quero ter uma empresa, eu quero ter 1000 alunos até o final do ano. Na questão profissional. Então, como é que eu vou fazer isso acontecer? Aí eu começo a ter as atividades e as coisas que façam com que isso seja viável. Faz sentido isso pra vocês? Então, por exemplo, eu me comprometi, né? A gente tá fazendo essa série de lives e tal. Às vezes eu olho e falo assim, caramba, eu acordo, faço não sei o que e tipo... a gente tá começando a fazer tráfego, mas tem pouca gente que vai... Só que sempre vem alguém que fala, cara, isso que tu falou me virou uma chave. Cara, isso que tu me falou fez a diferença. Cara, isso que tu falou, não sei o que lá. Ou seja, sempre tem alguém que me diz alguma coisa nesse sentido. Então, o que acontece? Eu continuo, eu entendo que isso tá fazendo sentido pra estratégia que eu tô criando. Então, a grande questão aqui, quando a gente fala de planejamento, quando a gente fala de organização, é a gente entender qual é o nosso objetivo. Não adianta a gente construir, a gente ter foco em uma coisa que não faz sentido pra gente. Por exemplo, assim, o meu objetivo, sei lá, eu quero casar e ter filho. E aí todo final de semana eu vou pra festa. E aí eu, tipo, eu fujo de criar um relacionamento, não sei o quê. Tá, mas eu sou uma pessoa super família, eu quero casar e ter filho. Só que tu tá fazendo toda uma atitude diferente disso. Então, aqui o ponto é a gente entender pra onde a gente quer. E aí, a gente entender o seguinte, não existe essa questão de não ter tempo. Não é prioridade.
Quando não é prioridade alguma coisa na nossa vida, no nosso negócio, a gente simplesmente não faz, tá tudo bem. Agora a grande questão é entender o seguinte, o que que é e o que que não é prioridade. Vou tirar essa lógica aqui pra mim. Sabe, vocês têm que entender o que que é prioridade. Por exemplo, dentro do meu Instagram, tá? O meu Instagram, ele é uma prioridade. E, gente, a minha conta é uma conta extremamente pequena. A gente tá com pouquíssimas pessoas nessa live. Mas isso é uma prioridade pra mim. Por quê? Porque agora, esse é um dos pontos de contato com a minha audiência. Então, todo mundo que chega aqui eu converso. As pessoas falam, eu converso, enfim, a gente troca. Por que que... Ah, mas Catarina... Cara, se eu não fizer isso com 10 pessoas, eu não vou fazer isso com 100, eu não vou fazer isso com 200, eu não vou fazer isso com 500, eu não vou fazer isso com 1000. Então, na minha agenda tem um tempo dedicado a esse relacionamento. Por exemplo, o meu treino. Há 2 meses atrás, em agosto, a gente estava gravando esse curso novo que é o Nasce Uma Empreendedora. No mês inteiro eu treinei super pouco. E eu sabia que eu ia treinar super pouco. Por quê? Porque a gente criou uma, digamos assim, uma estratégia para isso. E a minha agenda foi pautada nisso. Eu sabia que eu ia treinar menos, mas eu tinha um objetivo. Então, o que eu quero que vocês entendam é, quando a gente constrói os nossos objetivos, eles têm que estar muito vinculados a quem a gente gostaria de se tornar. O que o nosso eu do futuro gostaria de ter, sabe? Por exemplo, essa noite aqui, tá? A gente fez uma coisa bem legal aqui no escritório, que é um... Bom dia, leoa. Ó, a Jéssica é leoa. Gente, quem não é leoa, manda um gatinho. Quem é leoa, manda leoa pra saber aí que vocês são leoas. Leoa é a nossa comunidade aqui. E quem tá chegando agora pode se tornar leoa também. Bom, o que acontece? Essa noite a gente fez tipo um sprint, assim. A gente tinha muitas coisas pra fazer aqui no escritório. Daí a gente fez um sprintzão de madrugada. Aí a gente ficamos aqui no escritório. A gente foi dormir aqui no escritório às 2:30 da manhã. E às 5:30 a gente acordou pra treinar. Isso tá totalmente fora da minha programação de rotina de todos os dias. Porém, em alguns momentos faz sentido eu fazer algumas coisinhas assim. Primeiro, tem vários pontos, mas porque isso faz sentido dentro da minha estratégia. Então a gente, né, ficou conversando, resolveu algumas coisinhas pra resolver e talvez a gente fez essa estratégia. E aí, assim, tudo foi condicionado pra que eu estivesse aqui no horário, pra entrar na live com vocês e tudo mais. Então, a gente tem que entender uma coisa. Ó, nesse momento agora tem 3 pessoas nessa live. Eu controlo o que eu posso fazer por aqui. E a gente pode fazer muito mais, tá? A gente tem que aumentar a nossa captação de gente em live, mas eu não, a minha responsabilidade não é menor porque tem menos pessoas aqui. Muitas pessoas que empreendem, isso é uma desgraça. A pessoa, ela quer fazer uma coisa, daqui a pouco ela para porque, nossa, não tem o número de pessoas que ela gostaria, nossa, os stories estão um lixo de alcance, nossa, não sei o que lá. Gente, as coisas não funcionam assim, a gente tem que ter compromisso com aquilo que a gente tá fazendo. E aí, deixa eu explicar pra vocês. Depois que a gente já entendeu, então, qual é o nosso destino de viagem, a gente sabe como é que a gente pode montar nossa mala. Se a gente vai botar... Deixa eu até virar isso aqui pra ficar melhor pra vocês. Se a gente vai colocar casaco ou se a gente vai colocar biquíni na nossa mala, porque a gente já sabe pra onde a gente quer viajar. E aí, quando a gente faz isso, como é que eu funciono? Eu pego toda semana e eu monto as minhas metas da semana. E depois disso, eu coloco elas dentro de uma agenda semanal. Esses 2 materiais aqui, que vocês vão receber lá no nosso canal Telegram. Então, depois eu vou mandar pra vocês o link pra vocês entrarem, quem não estiver. Mas o que acontece? A gente vai ver aqui como é que funciona. Depois que eu entendi o meu grande objetivo, eu vou entender das 5 partes que compõem a minha vida, o que vai ser uma prioridade naquela semana. Eu só vou listar, eu não vou colocar data, eu só vou listar. Eu vou listar 3 pontos pra cada lado que eu tenho, pra cada um desses 5 lados que eu tenho. Depois que eu fizer isso, aí sim eu vou montar a minha agenda da semana, colocando aquilo que eu determinei como as minhas metas, as minhas prioridades da semana. Faz sentido pra vocês? Eu vou mostrar aqui. Bom, só pra vocês entenderem, tá? A gente vai ter... Quando a gente fala das nossas metas, a gente vai entender o seguinte. A gente vai dividir as metas em 5 tipos, tá?
as metas espirituais, mentais, profissionais, intelectuais e pessoais. E eu já vou entrar em cada uma dessas com vocês. Por que a gente vai dividir isso? Porque se eu olho só para um lado de vocês, a gente desestabiliza os outros. Porém, às vezes, a gente vai precisar fazer uns sprintzões. E aí a gente vai ter um foco mais determinado. Faz sentido isso pra vocês? Me digam aí se faz sentido. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a olhar pra esses pontos. Que eu já entendi onde eu quero chegar. Já entendi qual é o meu objetivo. Beleza? E aí... depois que a gente entende... Oi, Aline. Oi, Marcinha, tudo bom? Quando a gente entende, depois que a gente entende quais são os nossos objetivos, a gente consegue entender como é que a gente vai dividir isso dentro das nossas atividades. Beleza? Então vamos começar o seguinte. Isso aqui depois vocês vão receber lá no nosso canal, tá? Então quem tiver lá vai receber. Então a primeira coisa que a gente tem que entender. Nossa, Catarina, vamos pensar primeiro no nosso lado espiritual. Vocês vão dizer, Catarina, meu Deus, você é muito louca. E eu vou dizer pra vocês, negócio seguinte. Quando a gente não olha... E assim, espiritual, eu não estou falando relacionado à religião não, tá, minha gente? Pode ser também, se pra ti faz sentido. Quando a gente fala no nosso lado espiritual, é tipo assim, como é que a gente tá cuidando aí do nosso eu interior. Então, sei lá, o que significa essas tuas metas espirituais? Por exemplo, no meu caso, uma grande meta espiritual da minha vida é acordar todos os dias e ficar 15 minutos sem pegar meu celular. Beijo, Aline. Boa viagem. Meu grande objetivo é acordar e ficar sem usar meu celular. Durante 15 minutos. Isso tá um pouco relacionado ao meu mental? Tá, mas tá muito mais relacionado ao meu espiritual. Eu acordar no meu dia e pensar o seguinte. O que eu quero fazer do meu dia? Como é que as coisas têm que acontecer? Como é que eu repasso meu dia na minha cabeça, sabe? Para que tudo aquilo aconteça antes de eu começar. Todo dia eu consigo fazer isso? Não. Mas o meu objetivo é esse. Então, o que eu quero que vocês entendam? Quando a gente tá falando da nossa meta espiritual, por exemplo, tem a galera que, sei lá, quem é religioso, tá? Sei lá, tu vai ler a Bíblia, tu vai rezar, tu vai ir na igreja, sei lá o que tu vai fazer. Mas aqui a gente vai listar quais são as nossas 3 metas relacionadas ao nosso espiritual, a nossa parte mais interna, tipo, nossa, eu vou rezar todas as manhãs, eu vou, sei lá, ler um livro relacionado a isso, eu vou pedir um conselho, sei lá, enfim, a gente vai definir isso. E aí vocês vão colocar lá no papel que vocês vão ter lá do canal do Telegram, vocês vão ter aqui, ó, vocês vão listar. Desculpa, gente. Um espirrinho. Depois que a gente fez isso, depois que a gente entendeu qual é o nosso espiritual, a gente vai passar pro nosso mental. O que é o nosso mental? Quando a gente tá falando de mental, por exemplo, quais são as coisas que eu vou fazer nessa minha semana? E a gente não vai botar data, tá? Só tô colocando aqui listando. Quais são as 3 coisas que eu vou fazer na minha semana que vão fazer com que eu desenvolva, que eu me conecte mais, que eu me desenvolva mentalmente, que eu, enfim, que, sabe, que as coisas aconteçam, que eu me sinta mais energizada, que eu vou cuidar da minha cabeça. Então, por exemplo, sei lá, pode ser ir na terapia, pode ser ir pra academia, treinar, pode ser meditar. Uma coisa que, por exemplo, eu coloco bastante é dormir até as 11 e acordar até as 6, 6 e meia. Isso pra mim é uma coisa que funciona bem pra mim. Por exemplo, uma coisa que pra mim mental também me ajuda muito é fazer uma noite na semana sem TV. Tipo, sem tela, na verdade não é sem TV, sem tela. Então aqui, o que a gente vai colocar no mental, a gente vai colocar os 3 pontos do nosso aspecto mental. As nossas metas mentais daquela semana. Detalhe, tá, gente? Eu gosto sempre de fazer isso sábado, domingo ou no máximo segunda-feira. De manhã. Mas vocês podem fazer isso hoje ou vocês podem começar na próxima segunda. Beleza? Entendi quais são as minhas metas espirituais, o que eu quero... desculpa, as minhas questões mentais, o que eu vou colocar nas minhas questões mentais, né? Quais são os meus 3 objetivos. Depois que eu entendi isso,
eu vou para um próximo ponto, que são as questões profissionais. E aí a gente tem que entender o seguinte: as nossas metas profissionais são diferentes das nossas metas intelectuais. A gente já vai chegar nisso. Quais são as minhas metas profissionais? Por exemplo, começou agora outubro, tá? Uma meta de vocês do mês de profissional para semana pode ser organizar como é que vai ser a agenda de vocês para esse mês. Pode ser fechar novos contratos. Pode ser, sei lá, o que vocês estão fazendo na profissão de vocês, né? Pode ser, sei lá, criar uma linha de comunicação dentro do Instagram. Pode ser, deixa eu ver aqui alguns exemplos que eu já usei aqui. Pode ser vender algum produto, organizar o fluxo financeiro, fazer um planejamento estratégico, enfim, coisas relacionadas ao aspecto profissional. Vocês vão listar 3 coisas. Só que detalhe, tá? A gente tem que ser coisa tangível, não dá pra colocar assim, sei lá, ir trabalhar. Porra, né, gente? Também não dá. Então, o que vai acontecer? Listei as minhas metas espirituais, minhas metas mentais, minhas metas profissionais. Depois disso, alguém sabe pra que vai? Depois disso, a gente vai para as nossas metas intelectuais. Como é que eu vou desenvolver o meu intelecto, né? Como é que eu vou desenvolver aqui? E, gente, isso é um grande erro que as pessoas misturam. Elas colocam as metas profissionais com as intelectuais. Por exemplo, profissional, vou ler um livro, tal coisa. Isso está relacionado ao teu desenvolvimento. Então, a gente separa isso. Então, quais são os teus três objetivos dessa semana, tuas 3 metas da semana intelectual? Então, por exemplo, sei lá, eu coloco aqui, tá? Vou pegar alguns exemplos de vocês. Estudar no mínimo 4 vezes na semana um curso lá que eu tô fazendo. Ler um capítulo por dia de um determinado livro. Uma coisa que pra mim intelectualmente me ajuda muito, tá? É cuidar da minha aparência. Então, roupa, maquiagem, tá? Né? Se me sentir bem. E da minha alimentação. Isso é muito louco. Faça com que eu me sinta super bem. Tem gente que pode colocar isso como mental. Tem gente que pode colocar isso até como pessoal. Mas pra mim isso faz sentido. A Angélica tá escrevendo. Show. É pra escrever, minha gente. Tá fazendo sentido aí pra vocês? Me digam. Se tá fazendo sentido. Gente, depois no canal Telegram, aqui, vocês vão receber esse material pra poder completar. E depois a agenda, tá? Cata, eu misturava tudo então. Por isso que é importante a gente dividir. Porque daí a gente fica... A gente não sabe... A gente cria uma lista eterna e ferrou. Vocês estão com o café de vocês aí, gente? A gente cria uma lista eterna e não tem jeito. Bom dia, Gabi. Beleza. Todo sentido, total sentido. Show, maravilha. Então, agora que a gente já entendeu... Aperta o coração aí, mulheres. Isso aí, gente. Toca esse coração. Agora minha agenda vai mudar e muito. Então, é esse o ponto. E aí, beleza. Entendi o meu intelectual. Quais são os meus 3 pontos que eu vou trabalhar essa semana? E, gente, não coloque em 45, coloque em 3, porque senão a gente se frustra. A gente não alcança aquilo ali, porque... sabe, a gente se pressiona a querer fazer e não dá. Então, por isso que tem eu tô trazendo aqui pra que seja leve pra vocês. Mas pensando o seguinte, quais são as minhas prioridades? E depois, por último, mas nunca menos importante, a gente tem as nossas metas pessoais. Quais são as nossas metas pessoais? Quais são as minhas 3 metas pessoais dessa semana? Então, por exemplo, olhem, eu vou dizer pra vocês alguns exemplos das minhas, tá? Colocar uma série, encontrar uma série que eu goste pra assistir. Tipo, olha como, às vezes é uma coisa simples, porque eu tava meio trabalhando muito e esquecendo de pensar em mim. Então, assim, encontrar uma série. Aliás, estou buscando recomendações. Quem tiver recomendação de série pode me dar, porque eu tô buscando. Marcar uma massagem. O que acontece? Pra mim, a massagem, eu penso, ai, nossa, eu tô gastando dinheiro. E na minha cabeça é isso, daí eu sei que tá errado. Daí eu fico, não, mas eu vou investir em outra coisa no meu negócio, não sei o que. E aí eu fico nessa coisa. Então, é complicado. Então, assim, marcar uma massagem. Eliminar todos os dias 1000 fotos do meu celular.
Por quê? Porque meu celular, o meu iCloud já tem os 2 tera cheios. Eu não tenho mais espaço no meu celular. E são 2 tera. Acho que eu tenho quase 160 mil fotos no meu telefone. É uma beleza. Então, por exemplo, planejar a rotina alimentar da semana, sair pra jantar, de outras coisas. Eliminar uma caixa de coisas da minha casa. Então, quando eu vou listando as minhas coisas, os meus pontos da minha vida, as minhas metas pessoais, e são 3, tá, gente? Não dá pra listar 45, senão a gente se ferra. 3 por semana. Eu dividi a minha estrutura, eu olhei ó. E é um monte de trela que a gente tem acesso, né? Exatamente. Tem foto. Assim, ó. É um horror. Tem é foto duplicada, é vídeo, é horrores de coisa. Por isso que eu coloquei isso, pra eliminar 1000 fotos por dia. Eu consigo todos os dias? Não, mas eu tento todos os dias. E alguns eu consigo. Mas assim, é sem essa... Assim, gente, a ideia não é gerar uma culpa aqui, tá? Nossa, eu coloquei 1000 fotos, mas não consegui. Beleza, o que eu posso fazer pra fazer amanhã esse negócio? E assim, se eu não conseguir, é importante. Eu não quis ou eu não consegui? Por exemplo, semana passada eu tava menstruada. Eu tô hoje no meu último dia menstrual. Eu tava mais improdutiva. Não tem como. Eu tava mais na minha. Sabe? Então, eu vou fazer coisas que me deixem mais na minha. Não é... A gente também tem que tomar um pouco de cuidado pra não ser muito... Sabe? A gente fica se machucando. As metas, elas acontecem como um fluxo. Como um caminho pra gente entender. Ó. Pensem o seguinte, o que eu falei pra vocês. Qual é o meu objetivo? Quando eu entendi o meu objetivo... Quando eu entendi, né, pra onde eu quero ir, se eu quero ir pra praia, se eu quero ir pra neve, eu consigo arrumar a mala ideal. Tá? O chicote fica em casa, planejamento é norte, bússola, né? A gente não pode usar as metas como mais uma ferramenta de pressão. Muito pelo contrário. É exatamente isso que a Gabi tá falando. Inclusive, gente, a Gabi fala sobre isso, tá? É muito legal, assim, a ideia dela, assim, ela... Da produtividade pra mulheres exaustas e tudo mais, assim, eu acho que... a gente tá vendo uma nova fase de um novo momento, onde as pessoas entendem o seguinte, não dá mais. Então, o que eu tô dizendo pra vocês aqui, ó? Quando a gente fala de objetivo, o que eu quero pra minha vida, pra aquele momento, enfim. E às vezes pode ser, eu quero curtir a minha vida agora, eu quero, sei lá, eu vou passar... Por exemplo, esse ano, eu nunca, assim, fazia muito tempo que eu não tinha finais de semana, assim. Esse ano eu tô evitando ao máximo trabalhar nos finais de semana. Nossa, a Traca é muito rica, né, amiga? Eu sempre aprendo muito com você. Eu também contigo. Te amo. Obrigada por estar aqui. Então, assim, eu não me coloquei pra trabalhar sábados e domingos. Por quê? Porque eu vi que não tava legal. Que nem essa noite. Essa noite a gente trabalhou. Por quê? Porque tinha um objetivo. Mas é sempre se perguntar o objetivo. Quando eu sei o meu objetivo, eu quero ir pra praia. Eu quero ir pra neve. Quando eu sei pra onde eu quero ir, eu consigo arrumar a mala. Senão, não adianta eu arrumar uma mala cheia de biquíni pra ir pra neve. Não vai adiantar. Nossa, os biquínis mais lindos que estão super na moda. Não adianta de nada. Então, o que acontece? A ideia é a gente entender o que na nossa rotina é nosso e o que a gente pegou dos outros. E aí, entender o seguinte. Todo mundo, e isso é uma coisa que é muito complicada, mas é a verdade. Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Só que cada um tem as suas prioridades ou as escolhas da sua vida. Gente, e assim, eu não vou entrar aqui no fator privilégios e várias coisas, porque sim, existem muitas... Por exemplo, pessoas que têm uma super rede de apoio, as coisas são muito mais fáceis de acontecer. Eu não tô dizendo que não. Só que assim, uma coisa que a gente não pode fazer é ficar na sofrência e não ir pra execução do que cabe a gente mudar. Por exemplo, no meu caso, eu penso muito em ter filho. O meu marido trabalha muito. E eu não acho que filho é uma responsabilidade minha com os meus pais, é minha com o meu marido. Até o momento em que a gente tem uma rede de apoio, no sentido que eu possa daqui pagar uma pessoa pra me ajudar, da maneira que eu gostaria, que a minha empresa aconteça de forma estruturada e tudo mais, eu tô buscando isso. É planejar, fazer metas, é definir pra onde a gente vai, né? Se você não tem um pra onde, qualquer como serve, exatamente. Então, esse é o ponto. A gente tem que entender que cada uma de nós, quando a gente vai estabelecer aí os nossos objetivos, a gente tem que entender que, assim,
Por exemplo, quando assim, a pessoa que, sei lá, eu estava com uma pessoa, ela me disse assim, ai, nossa, eu não tenho tempo. E aí ela disse, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. E aí deu meia hora, essa pessoa tava contando de todas as séries que ela tá assistindo. Eu não falei nada, né? Porque não cabe a mim julgar. Mas eu fiquei pensando, eu digo, cara, não é uma questão de tempo, é uma questão de prioridade. E assim, tá tudo bem. Tá realmente tudo bem. Só que pra pessoa não faz sentido fazer outra coisa enquanto ela tá vendo série. Se ela quer ver todas as noites 5 episódios de série por noite, é uma opção da pessoa. Mas não é uma questão de falta de tempo. É uma questão de prioridade. Por exemplo, hoje, nas noites que eu tô com meu marido em casa, porque ele viaja bastante, ele é a minha prioridade. Se as pessoas me convidam, minhas amigas, a gente vai sair pra jantar hoje. Sim, sei lá, se ele tá em casa 2 noites na semana e uma dessas é a noite que elas vão sair, ele é a minha prioridade. Porque eu escolhi isso. Só que eu não vou dizer pra, não tenho tempo. Não é que eu não tenho tempo. Hoje eu vou ficar com ele porque isso é a minha prioridade nesse momento. Assim como, se eu me organizo pra trabalhar aqui, a gente vai fazer uma gravação e tal, e eventualmente, sei lá, ele vai estar em casa a semana inteira, e eu vou estar gravando muito, se eu me organizar pra aquilo, vai ser minha prioridade aquilo, meu trabalho. Então, sempre é uma questão de prioridade. A conta não fecha. Tem que ver e fazer. E não é só ver. Porque a gente fica nessa coisa, assim, de querer só, sabe, tentar. A gente coloca. A gente pensa e a gente não vai à ação. E a gente tem que executar as coisas. Sabe? E assim, um perigo que eu vejo muito, assim, as pessoas. Ai, mas pra ti é fácil, que nem não sei o que lá. Pra ti é fácil, que não sei o que lá. Pra ti é fácil. Cara, cada um tem seus BOs. Cada um tem seus BOs. Sabe? Por exemplo, agora, no outro lado da rua tá passando. Eu tô no 2º andar. O nosso escritório fica, na verdade, no 3º andar. E aí, eu tô aqui, tem um ônibus passando do outro lado da rua. E eu tô de fone, esse fone aqui de proteção de coisa. Tem uma janela com vedação. E o barulho do ônibus me incomoda. Porque eu tenho um mega déficit de atenção. Tenho déficit de atenção. Eu vou parar a minha vida e dizer, meu Deus, a minha vida é mais difícil? Como eu não vou empreender porque pra mim é mais difícil, eu mereço, eu sou uma coitada? Não, gente, eu escolho não me colocar nesse lugar. Você é incrível, Cata. Obrigada, Angélica. Lindona. Por que eu escolho não me colocar nesse lugar? Porque eu sou a protagonista da minha vida, sabe? Na pandemia, quando a gente eu e o Pedro, a gente ficou em casa, todo mundo ficou em casa, né, obviamente, mas quando eu e o Pedro, a gente ficou em casa, juntos, trabalhando, coisa que nunca tinha acontecido, a gente ficou mais ou menos uns 3 meses trabalhando em casa. E aí eu fui no escritório, peguei as minhas coisas, ele foi, né, pegou as coisas dele e a gente montou meio que na sala de jantar um grande, tipo, escritório coletivo. E aí, o que aconteceu? Todos os momentos, ele passava, acontecia algum movimento, ele passava, e aquilo me incomodava. Ele atendia uma ligação, aquilo me incomodava. E ele não entendia. Ele começou a entender na pandemia qual a minha dificuldade de concentração. Gente, o Pedro pega um fone de ouvido, juro pra vocês, coloca uma música mega alta e vai estudar, trabalhar e tal, porque a cabeça dele funciona assim. Se tiver um passarinho do outro lado da rua, eu fico assim, ó. Porque eu não consigo me concentrar. Agora, eu vou ser vítima da minha situação? Eu escolho não ser. O que eu falo para as minhas meninas é que a gente acorda todos os dias com as mesmas 24 fichas de tempo. E que elas serão gastas, o tempo vai passar. E que você escolhe se essas fichas vão ser gastas por você ou pelas circunstâncias. Exatamente. Exatamente. Gente, fui dormir 2h30. 5h30 meu despertador tocou hoje. Vocês acham que não deu preguicinha? Óbvio que deu preguicinha. Só que eu falei, vamos lá. Por quê? Porque, gente, é uma responsabilidade. Eu me programei pra isso. Eu não sou uma criança, eu sou uma adulta. Eventualmente, a gente falha no nosso planejamento? Claro que falha. De novo, não é, que nem a Gabi falou, não é pra ser chicote. Só que assim, eu tenho as minhas responsabilidades. Então, o que eu faço aqui? Eu entendo
quais são, né, os meus pontos. Então, por isso que eu dividi entre espiritual, mental, profissional, intelectual e pessoal. Eu entendo o que eu quero pra essa semana, baseado no meu objetivo. E aí, gente, eu faço isso aqui, ó, que vocês vão receber lá no nosso canal também. Eu monto a minha agenda. Eu pego isso aqui e eu passo pra cá. Então, por exemplo, se eu coloquei aqui, sei lá, na minha questão mental, por exemplo, treinar 3 vezes na semana, eu vou vir aqui e eu vou entender o que tem, quais são o tempo que eu tenho livre pra colocar isso na minha agenda aqui. E aqui eu vou colocar tudo que tem, né? Então, por exemplo, aqui eu coloco os cafés com vocês, as mentorias que eu tenho, as reuniões que eu tenho, os planejamentos que eu tenho que fazer, tudo eu coloco aqui. E aí eu vou ajustando e incluindo coisas. Mas eu primeiro, porque se só montar isso aqui, se eu só montar uma agenda aqui, eu viro vítima da circunstância. Aqui eu entendo o que eu quero, pra onde que eu quero ir, e aí eu passo pra cá. E aqui eu tô com a minha semana inteira montadinha. Baseado nisso aqui. Baseado nisso aqui. Faz sentido pra vocês? As coisas começam a se fechar um pouquinho mais? Eu entendo o meu objetivo. Entendendo esse meu objetivo, eu listo as minhas metas espirituais, mentais, profissionais, intelectuais e pessoais. Entendendo o que eu quero nessa semana, baseado naquilo ali, eu venho e monto toda a minha agenda. Essa agenda aqui não é uma agenda montada pelas circunstâncias dos outros. Essa agenda aqui é vinculada ao que eu quero ter na minha vida, aos meus objetivos. E aí, no final da semana, quando eu for montar outra, eu pego essa agenda aqui e vejo o que funcionou, o que não funcionou. O que entra, o que sai. Faz sentido isso aí pra vocês? A nossa agenda, ela não funciona se a gente colocar compromisso. A gente tem, isso é importante, a gente tem que organizar. Isso aqui eu falo dentro do NUI, tá? Quem quiser entender bem profundamente isso, entra no NUI. NUI é o nosso curso aqui, a nossa metodologia, que é o Nasce o Empreendedor. Se alguém é aluno do NUI aí, me diz. Ó, vou fazer essa agenda, show. No canal do Telegram a gente vai entregar pra vocês. Ó, a gente tem que entender que a gente tem as nossas tarefas. Deixa eu botar ao contrário aqui. Ó, a gente tem as nossas tarefas. E os nossos... Eu tô escrevendo ao contrário, gente. E os nossos compromissos. Ó, ontem eu tava com minha mãe, preciso organizar minha vida. Então. Eu fui... Gabi é nu, então. Gabi, fala pro povo aí que essa galera tem que entrar. Conta pra elas que... E a Gabi é da versão anterior, agora a gente tem uma versão atualizada, que é essa aqui. Olha, gente, quando vocês entram no NUI, vocês recebem essa apostila aqui, vocês vão imprimir, ó, com tudo, pra vocês organizarem todas as aulas estão aqui, pra vocês colocarem a data, os horários e irem marcando. Tá tudo organizado, todos os módulos estão tudo organizado aqui. Olhem que lindo, são 9 módulos. Gente, é sensacional esse curso, de verdade. Mas enfim, depois eu falo mais sobre ele. Bom, a gente tem que entender na nossa rotina que a gente tem as nossas tarefas e os nossos compromissos. Qual é a diferença de um e do outro? Você sabe me dizer? Qual é a diferença entre as tarefas e os compromissos? Quem aí sabe? Eu sou Girino do NUI. E hoje eu falo de organização e planejamento para mulheres. Sou mentoria, é lindo, é verdade. Ai, gente, se você quer estudar um negócio só desde o começo, vale muito. Olha esse depoimento. Vou até pintar isso aqui pra, ó. Sorrindo, porque é maravilhoso. Tarefa, ó. Compromisso é algo diferente. Então, mas vamos pensar o seguinte. As nossas tarefas é aquela listinha de coisas que a gente tem que fazer e que não dependem de mais ninguém, teoricamente. Então, por exemplo, sei lá, eu tenho que eliminar 1000 fotos do meu celular todos os dias. Isso é uma tarefa. O meu compromisso
Isso aqui é um reloginho, tá? Ele tem hora marcada. Ah, entendi agora. Tarefa brota. Compromisso é algo diferente. Então, as tarefas são coisas que a gente tem que fazer para aquilo que a gente quer construir. Porém, as tarefas, elas não têm necessariamente um horário específico. Então, eu tenho que, sei lá, vamos supor, hoje é o dia que eu vou, sei lá, ir no supermercado. Não vou nem responder porque eu trabalho com isso, é injusto. Os compromissos, a gente tem horário para essas coisas acontecerem. Então, por exemplo, eu tenho o compromisso de estar aqui com vocês terças-feiras às 7h15 da manhã. Às 8h15 da manhã, perdão. Então, gente, vocês são maravilhosos. Olha só. E a gente tem que entender o seguinte, quando a gente traz, quando a gente olha para os nossos... A maioria das pessoas se enche de compromisso. E aí fala assim, às 8 horas eu tenho isso, às 9 horas eu tenho aquilo, às 10 horas eu tenho... Aí a pessoa se enche de compromisso e ela esquece dessas tarefas aqui. E aí, por exemplo, a pessoa não faz nada pro seu desenvolvimento. Ela marca um monte de coisa na agenda dela como compromisso e ela esquece das tarefas. Só que se a gente não olha para as nossas tarefas, a gente não... Assim, eu costumo dizer, as tarefas elas nos fazem pegar coisas que são... projetos que estão no papel e transformar eles em realidade. Por exemplo, quando a gente estava fazendo o NUI, eu tinha a tarefa de um dia revisar isso aqui. Eu não tinha um horário, mas eu tinha que revisar. Se todo esse material aqui, que as minhas alunas iam receber, se ele estava bonitinho. Por exemplo, eu tenho live com vocês. Ó, deixa eu mostrar até pra vocês aqui. Eu tenho aqui no escritório, toda live que eu faço, por exemplo, a gente tem um material aqui que eu mostrei. Esse material aqui, ó, ele tá aqui. Eu tenho que revisar esse material aqui. Ó, os slidezinhos. Eu recebo material pra revisar. Hoje eu recebo, tá? Já tem anos em que eu fazia tudo. Hoje eu tenho uma equipe me ajudando. Eu tenho que revisar isso aqui. Isso aqui é uma tarefa. Não tem um horário pra fazer, mas eu tenho que fazer isso aqui. Por exemplo, a gente tem um calendário, um cronograma de lives. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó, tá vendo? Aqui estão todas as lives dos próximos meses. Das próximas semanas, quer dizer. Aqui eu tenho minha agenda de outubro e minha agenda de novembro. Eu sei o que eu tenho que fazer porque eu tenho um local onde eu tenho listado os meus compromissos e as minhas tarefas. Dentro disso entram os meus compromissos com hora marcada. E quando eu entendo isso aqui, a minha vida fica muito mais fácil. Hoje, o que eu faço? Eu uso hoje, para minha produtividade, o Google Agenda. Que ele é uma ferramenta do Google que eu consigo colocar os meus compromissos ali e ele me permite colocar as minhas tarefas. Então, eu tenho na minha agenda ali os horários fechados e eu coloco as minhas tarefas. Então, em cima ficam ali as tarefas que eu tenho que realizar. Então, por exemplo, sei lá, ligar pra tal pessoa, responder tal coisa, tem as tarefas. E aí embaixo tem os compromissos com hora marcada. E eu sempre coloco na minha agenda períodos pra conseguir organizar as coisas que eu tenho que fazer. Eu sempre coloco, e eu falo isso aqui dentro do NUI, eu tenho uma aula sobre isso, que é o tempo pras merdas. O nosso último módulo do NUI é sobre gestão de tempo, gente. E aí, ó, é muito legal. E aí, assim, eu separo o tempo da minha vida para as merdas que vão acontecer. Eu tenho um dia que eu coloco para as minhas burocracias do meu mês. Tudo isso eu ensino para vocês lá. Mas qual é a grande sacada aqui? O que eu quero que vocês entendam? Montar uma agenda é incluir os nossos objetivos, estabelecer as nossas metas, entender essa construção para que a gente tenha uma... Eu penso hoje, tá? Como é que eu penso? Isso aqui eu também falo pra vocês, ó. Aqui, deixa eu até mostrar pra vocês. Ó, de ano até dia. Na terceira aula desse módulo, do módulo 9, eu penso ano e vou descendo. Ano, semestre, trimestre, mês, semana e dia. A minha organização funciona assim. Então, o que eu faço no meu dia de hoje tá atrelado aos meus objetivos do mês. Aliás, os meus objetivos da semana, que estão vinculados ao mês, que estão vinculados ao semestre, que estão vinculados ao ano. Então, quando eu faço isso, é muito mais fácil de organizar a minha agenda. Faz sentido isso porque eu tô falando pra vocês? Vocês conseguem entender o porquê das coisas? Pensei, ano, semestre, trimestre, mês, semana e dia. E aí, eu não acordo pensando no que eu vou fazer hoje. Sabe? Eu não acordo pensando, como é que... Eu tenho uma organização aqui.
E eu uso as ferramentas necessárias para me ajudarem nessa produtividade. Só que a nossa produtividade, a gente não pode tentar ser... Isso é muito importante, gente, todo dia igual. Principalmente nós mulheres, a gente poderia entrar nesse assunto também, mas assim, a nossa ciclicidade, ela é diferente da dos homens. Isso é uma questão hormonal. A ciclicidade dos homens, ela é diária. Então, por exemplo, se a gente for pensar, né? Como é que hoje funcionam os horários bancários? Você sabia que isso é muito relacionado... Gente, isso sim, eu tô falando aqui superficialmente pra vocês, mas, por exemplo, hoje o nosso sistema econômico, as coisas que acontecem, elas acontecem muito focadas dentro do sistema de produtividade masculina. Que é, por exemplo, quando os homens, quando acordam de manhã, eles têm liberação dos hormônios tipo, todos os hormônios de produtividade, testosterona, progesterona, tem várias coisas que, tanto homens quanto mulheres, tá? Mas os homens, eles são liberados lá no início também. Então o homem acorda extremamente produtivo e sabe aquela coisa assim, até do homem, da ereção matinal, tem muito a ver com isso, tá? Mas não vamos entrar nesse assunto profundamente, senão a gente vai pra um outro caminho. Mas hoje em dia, o sistema que a gente vive, ele é totalmente focado para a produtividade do homem, que acorda de manhã, tem o seu dia lá, o seu pico ali, 10, 11 horas, não sei o que, para pro almoço, e lá pelas 4 da tarde começa a ter uma queda de produtividade. O homem funciona de maneira... A ciclicidade do homem é diária. A mulher, por uma questão hormonal, tem uma ciclicidade que ela é muito diferente. A nossa ciclicidade, a gente passa por 4 fases na nossa menstruação hormonais. A gente tem 4 fases no nosso mês. Dentro dessas 4 fases, a gente vive momentos diferentes. Então, por exemplo, na semana passada eu estava menstruada. Tô agora no finalzinho. Na minha menstruação, eu fico muito mais improdutiva e introvertida do que na semana que vem, por exemplo. Na semana que vem eu vou estar muito mais extrovertida. Como é que eu fui identificando isso? Porque eu fui me conhecendo. Então não adianta eu também tentar modelar a produtividade do meu marido, por exemplo, e querer ser igual a ele. Tipo, nossa, acorda, vai treinar, faz isso, faz aquilo. Não é assim que as coisas funcionam. Cada pessoa tem a sua forma de ser produtivo. E as mulheres, elas são sim diferentes dos homens no sentido hormonal. Biologicamente falando, a gente é diferente. Fisiologicamente falando, Então, assim, qual é a grande questão do universo aqui? É a gente entender o que cabe a gente fazer ou não. E pra mim, um ponto fundamental eu entendo como eu funciono e aí eu crio algo que funcione pra mim. Faz sentido isso pra vocês? Eu não fico esperando que as coisas aconteçam da maneira que eu quero. Eu entendo como é que eu funciono e eu me ajusto pra aquilo que eu preciso fazer. Quando eu faço isso, as coisas elas fluem de uma maneira muito mais eficaz. Dei uma aula completona sobre isso esses dias para as minhas alunas, amigas, com estratégias de organização para cada fase. Se quiser liberar o link para sua aluna, pode liberar, eu quero. Galera do NUI, Gabi vai nos liberar uma aula para isso. Maravilhosa, obrigada, amiga. Então, vocês entendem que cada uma de nós tem a nossa forma de ciclar diferente? Eu conheço pessoas que na fase, na semana pós-menstrual, elas ficam extremamente produtivas. Eu fico um pouco mais focada, mas eu não tô tão produtiva. Show, me manda o link. Então, gente, o que não dá é pra gente querer ser igual a todo mundo. Quando a gente for montar nossa agenda aqui, não é igual pra todo mundo. Porque essa agenda aqui, ela foi baseada nas nossas metas, que foram baseadas nos nossos objetivos. E a gente vai dividir entre tarefas e compromissos. Me digam aí, fez sentido isso que eu falei pra vocês, galera? Vocês vão aplicar? Me digam aí. Contem pra mim se foi bom. Enquanto isso, eu vou dizer pra vocês 2 coisas. Semana que vem a gente vai falar sobre... Tô olhando aqui minhas colas. Como é que a gente vai construir um negócio único. Então entrem no NUI, gatos. Vocês vão ganhar a aula de produtividade cíclica também. Gente, entrem no NUI. O NUI, pra quem não sabe, é o nosso curso aqui. Meu curso de
de gestão de negócios através da experiência. Então eu cuido muito, tem que se conhecer realmente. Eu cuido muito de vocês enquanto empresárias e cuido das experiências de negócio de vocês. Ele é dividido em 9 módulos e ele é dividido em 3 etapas. A gente tem a etapa da construção. Então eu ensino vocês a construírem o negócio de vocês baseado em quem vocês são. Depois a gente tem a etapa da gestão e a etapa da operação. Ele é pra pessoa que tá começando a empreender ou pra pessoa que, nossa, eu sou prestadora de serviço, mas eu tô perdida. Eu quero começar a empreender, mas... E assim, cara, se tu é, sei lá, advogada, se tu é arquiteta, se tu é médica, se tu trabalha com bolo, se tu é manicure, o NUI foi feito pra ti. Nesse sentido de tu criar um negócio de verdade. Parar de só vender as tuas horas. E é isso que eu te ensino lá. Então, quem quiser, o link está na bio. Gente, foi um prazerzaço estar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem tem mais. A gente vai falar sobre como é construir um negócio único. E eu espero vocês às 8h15 da manhã. Vou deixar nos meus stories o link do canal para quem quiser pegar esse material aqui, poder entrar no canal e pegar esse material. Só entrem logo, porque depois a gente retira, tá? Ele não fica disponível para sempre. E é isso, gente. Um beijo para vocês. E até daqui a pouco nos stories e até semana que vem nessa live. Gabi, obrigada por tudo. Beijo, gente. Boa semana. Bora fazer isso acontecer.